E vamos para mais uma correção de redação no modelo Enem. Fala galera, Jonas aqui, e hoje eu tô trazendo para vocês a correção de um texto de uma pessoa daqui do grupo. Tive essa ideia no decorrer do processo. Todos os dias eu vou produzindo conteúdo para vocês diversificado, aulas, apostilas, dicas em áudio, questões, exercícios também, mas hoje eu tive uma ideia muito boa. Na verdade, essa semana eu tive uma ideia e hoje eu tô podendo concretizar, que é justamente corrigir um texto aqui na frente de vocês, cara a cara, fazendo todas as considerações acerca das 5 competências, falando sobre o repertório sociocultural, a estrutura textual, a argumentação, e prestem muita atenção no vídeo, no decorrer, né, do início ao fim aí do vídeo, justamente por quê? Porque a dificuldade da pessoa, às vezes, na ortografia, no uso das vírgulas, acentuação, pontuação, crase, travessão, porquês, até na parte de estrutura, argumentação, conectivos e articulação, pode ser que seja a sua dificuldade também. Então eu tô fazendo isso justamente para poder socializar e eu espero que seja de muita utilidade para vocês. Sem mais delongas, vamos lá pro texto agora. E foi interessante porque eu vi que ela colocou até um adendo, né, um extra aqui, né, explicando o repertório que ela usou. Até porque, claro que você não vai fazer isso na prova de redação, não dá. Mas a pessoa que está lendo o seu texto, ela quer ver o repertório, faz parte da competência do Oriente, mas às vezes o corretor não conhece aquela determinada obra. Não é porque o corretor é formado em letras, professor de português, professor de redação, que conhece toda a vasta literatura do universo, do Brasil e do mundo. Então, eu gostei que ela explicou, ela colocou: Repertório da minha redação é um livro que eu li chamado Depois daquela Viagem, da autora Valéria Polizzi. É muito bom esse livro, eu lembrei dele assim que vi o tema. Muito bom, valeu! Agora vamos começar, introdução aqui. O diário de bordo de Valéria Polizzi, Depois daquela Viagem, retrata os desafios, conquistas e até mesmo relacionamentos depois que ela contraiu... olha só, é um livro, né? Provavelmente autobiográfico, onde ela fala, a própria autora fala da sua própria vida. Então, ponto para repertório sociocultural, competência número 2, tá certo, gente? As vírgulas até aqui estão, ó, tranquilas. Infelizmente, ainda há, pode ser trocado por existem, não é um erro, mas só para ficar melhor a frase. Ainda há muitos desafios, discriminações e falta de ética. Aqui podemos dar uma pausa, ou com vírgula, ou com ponto e vírgula, tá certo, minha gente? Justamente para o texto ficar mais cadenciado aqui, e a gente está começando com um advérbio de tempo, quando. Então, a gente pode fazer isso. Quando se diz respeito a um assunto tão recorrente e relevante no Brasil atual, vírgula, que é a AIDS, ela explicou aqui. Olha só, gente. O que acontece? Essa parte aqui, ela ficou servindo como contextualização do nosso texto, né? Ou seja, como tópico frasal, beleza? Só que, na realidade, a introdução, ela fica um tanto quanto incompleta. Por quê? Porque ela só faz uma única abordagem, ou seja, uma única tese. Vou colocar aqui de amarelo novamente, aqui só pra gente não confundir. Por quê? Ela só fala dessa questão dos desafios, discriminações, falta de ética, só que ela poderia fazer uma outra abordagem. Não sei se vocês se lembram, ontem, né, no vídeo de ontem, eu estava falando de 5 abordagens que o tema da AIDS pode ter. Política, social, econômica, histórica, cultural, enfim, são diversas abordagens. Aqui ela só coloca discriminação e falta de ética, poderia colocar outra coisa. Desse modo, a introdução ficou um pouquinho curta, mas vamos continuar aqui o texto. Um dos principais desafios de muitas pessoas que contraíram não tem acento. Até aqui já está indicando, né? Vou colocar aqui essa palavra aqui, amarelo, ó. Um erro gramatical. Gente, uma coisa muito importante, sobre erros gramaticais. Você tem 3 erros, né? A partir do terceiro erro, você já é penalizado com 20 pontos a menos. Então, a partir do terceiro erro, cada erro que você comete, 20 pontos de desconto, tá certo? Um dos principais desafios de pessoas que contraíram esse vírus é a falta de esperança de tais pacientes. Muitos se sentem desesperados ao descobrirem e associam como sinônimo de morte. Você poderia construir essa ideia de uma forma diferente. Se você colocasse de um outro jeito, né? Por exemplo, muitos pacientes, ao receberem o diagnóstico da doença, acabam tendo problemas psicológicos por conta dos desdobramentos, né, dos sintomas e principalmente da letalidade da doença. Então, termos como grau de letalidade, impactos psicológicos, danos psicológicos, você pode estar usando para construir melhor o seu argumento, para estar articulando melhor. Muitos se sentem desesperados ao descobrirem e associam como sinônimo de morte. Consequentemente, há muitas pessoas que não realizam tratamento. Em 2016, olha só o dado aqui, ó, gente. Segundo o boletim epidemiológico, 332 mil pessoas não se submeteram ao tratamento. Coisa importante aqui, ó. Gostei, né, do dado.
foi um dado legal, trouxe repertório sociocultural para esse contexto do D1, só que você tem que citar o órgão, né? O órgão ou entidade pública, não sei, ou privada, que divulgou esse órgão. Qual foi o órgão? Ministério da Saúde? OMS? ONU? Então você precisa citar na sua redação o órgão, tá certo, gente? Isso é muito importante. Deixa eu colocar aqui, na verdade, de outra cor. Peraí. Agora vamos lá para o desenvolvimento 2. Há também a sorofobia, que é discriminação, preconceito e distinção com pessoas de soro positivo. Beleza. Preconceito e distinção com pessoas de soro positivos. Tais atitudes errôneas, é com E, tá bom, gente? Errôneas. Então, ó, já foi 1, 2, 3 erros gramaticais aqui que a gente percebeu. E depois, né, a partir do terceiro, a gente já tá podendo descontar 20 pontos por cada erro. Tais atitudes errôneas podem prejudicar os esforços de quem está enfrentando o vírus. A atual situação brasileira ainda está relacionada ao pensamento do homem nos anos 80. Ao pensamento do homem, o que você quis dizer por do homem? Aqui a gente poderia substituir esse do homem por da sociedade. Ficaria melhor, para poder expressar a ideia, né? O pensamento da sociedade. Porque do homem ficou coisa restrita à questão sexo masculino, mas enfim. Ao pensamento do homem nos anos 80, quando o surgimento do vírus se tornou notório. Houve tantos preconceitos e discriminações que acabou causando até mesmo exclusão social. Olha só, aqui você poderia botar um conectivo, tá certo? Então olha só, isso aqui diz respeito ao quê, gente? A competência 4. Demonstrar conhecimentos para construir a argumentação. Ou seja, conectivos, conjunções, preposições e articuladores do texto. Então, conectivo aqui. Como é que seria esse conectivo? Quando o surgimento do vírus se tornou notório, nesse contexto, houve tanto preconceito, né? Poderia suprimir o plural aqui. Nesse contexto, houve tanto preconceito e discriminação que acabou causando, aqui ficou uma coisa que a gente chama de gerundismo. É bom você evitar gerundismo no texto. Como é gerúndio, Jonas? Quando o verbo termina com NDO. Enfim, NDA, NDO. Então, acabou causando. Então, você poderia evitar, né? Nesse contexto, houve preconceito, discriminação, e isso causou até mesmo exclusão social. Vou até fazer a construção aqui para vocês verem, gente. Nesse contexto histórico, vou colocar até aqui, histórico-social. Nesse contexto histórico-social, houve na mentalidade da maioria da população grande, vamos mudar essa palavra aqui, notório não, que ela já usou, vamos colocar, houve na mentalidade da maioria da população forte preconceito e discriminação. Tal comportamento resultou na exclusão social dessa parcela da população. Vocês veem que a construção ela fica um pouquinho maior, só que o que acontece, gente? Isso já reforça a questão justamente da competência número 3, que é selecionar, relacionar, organizar e interpretar. Ou seja, eu estou selecionando, já selecionei a ideia, que é a questão do preconceito histórico, na década de 80, quando a doença surgiu, e aí eu estou organizando isso de uma forma melhor, interpretando e organizando. Nesse contexto histórico-social, houve na mentalidade da maioria da população forte preconceito e discriminação. Tal comportamento resultou na exclusão social dessa parcela da população. Dessa parcela da população, eu já citei ali de cima, então eu vou colocar nessa parcela de indivíduos, beleza? Fica melhor. Então eu vou colocar aqui, sublinhado em negrito esse trecho aqui que eu fiz uma reconstrução. Então, competência número 3, muita atenção, tá certo, gente? Portanto, a gente já percebe aqui que ela está na conclusão. É primordial a necessidade que haja. Bom, necessidade você já está dando ideia que tem que acontecer aquilo, então você pode suprimir. É primordial a necessidade que haja mais informações. A gente pode trocar aqui essa parte, a gente tira e coloca a necessidade de
né? Pronto, a necessidade de mais informações sobre o vírus, a população e as pessoas que convivem com HIV/AIDS. Portanto, primordial a necessidade que haja a necessidade de informações sobre o vírus. Aqui tem uma vírgula também, olha só. Mais uma questão de ortografia, gente. Aqui já foram 20 pontos descontados. Ó. Vírgula aqui. É primordial sobre o vírus, a população e as pessoas que vivem com HIV/AIDS. É também de grande importância a criação de leis políticas. Aqui, no caso, eu não entendi leis políticas, né? Mas vamos supor que tem uma condição aditiva aqui, o I. Leis e políticas que refutem quaisquer práticas de sorofobia. Bom, aqui, sempre lembrando o desenvolvimento, recebi até uma dúvida hoje pela manhã de um aluno. Ó, agente, meio, ação, finalidade e detalhamento. Esses são os itens obrigatórios aqui da nossa conclusão. Na verdade, ela colocou, né, a necessidade que haja, mas aí que é a pergunta que a gente tem que fazer. Quem, como, o que e para quê e o detalhamento. Ou seja, quem é o agente, como é o meio, o que é a ação e para que a finalidade. Todos esses detalhes a gente tem que estar atento na conclusão, tá certo, minha gente? Então, beleza. É isso aí. Vamos agora para a parte da pontuação. Aqui houveram 1, 2, 3, acabou causando 4, 5, então 3 menos 5 menos 3, 2. 2 erros, né, da parte gramatical. Então vamos ficar aqui com 200 menos 60, menos 40, na verdade. É também de grande importância. Estou só procurando para ver se tem mais alguma coisa. Então aqui vamos ter 160, tá, gente? Porque foram descontados 40 pontos. Veja, você pode cometer até 3 erros, a partir do terceiro já é descontado 20 pontos de cada um. Na parte de domínio, da modalidade argumentativa, ela abordou bem o tema, abordou o texto, poderia ter sido mais profunda nas ideias e obteve um bom repertório sociocultural. Ela citou aqui o livro e citou esse dado aqui, fez uma leve referência histórica aos anos 80, não aprofundou muito, mas sobre esse dado aqui, poderia, como eu falei antes, poderia ter citado pra gente a fonte. Então eu vou dar 180 aqui na competência número 2, justamente por essa falta aqui dessa fonte, desse dado, tá certo? A competência 3, a questão das ideias da organização, ficou faltando um complemento na introdução, ficou faltando essa partezinha aqui, da questão do desespero das pessoas que descobrem, ficou faltando complementar melhor essa ideia. Essa daqui que eu reconstruí também, então você já vê que são 4. Uma introdução, 2, 3, na verdade 3 e Então vou colocar na competência número 3, gente, vamos colocar 140 pontos, certo? Competência número 4 de articulação, algumas partes do texto ficaram muito boas, só que outras partes ainda necessitam de um melhor uso das conjunções e preposições e articuladores do texto, certo? Aqui ficou legal. Também eu vou dar 100 pontos por essa competência número 4, eu vou dar 100 pontos, porque realmente ficou faltando bastante um caráter mais argumentativo de coerência e coesão. Lembre desses termos, coerência e coesão. Depois pesquise sobre, mas eu também vou dar uma aula aqui no grupo. E conclusão, né? Portanto, na verdade a conclusão, o que ela abordou foi só a ação, porque nem a finalidade ela conseguiu apontar. Haja mais informações, também criação de leis que refutem. Ela citou 2 ações, né? Essa daqui foi a primeira ação que ela cita, né, pra gente. E aqui uma outra ação, mais informações, percebe? Então, como ela só deu as ações aqui no nosso texto, ficou faltando muita coisa. Ficou faltando meio, agente, finalidade e detalhamento. Então, eu vou dar
para ela aqui 80 pontos na conclusão. Deixa eu copiar aqui. Vixe, acho que foi o texto todo agora. $80 pontos aqui na conclusão. Então, totalizando, vamos lá, galera de matemática aí, gente. Vamos lá, 160 mais 180, vamos somar aqui que fica mais fácil. Aqui vai dar 300, 480, 580, 580 mais 580 mais 80 vai dar, e aí galera da matemática, 660, é isso mesmo, 88, 16. Deixa eu ver, somar aqui novamente, 140 mais 160 dá 300, 480, 580 mais 80, 660, ela obteve nessa redação, tá certo, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, da correção, espero que vocês continuem mandando os textos para eu corrigir também, e se você quiser que seu texto seja corrigido na próxima aula, é só me comunicar, é só me falar aí no privado, disponibilizar a sua redação. Eu sei que vai ter muita gente querendo que eu corrija assim também no vídeo, tudo comentando sobre cada detalhe, cada competência. E vai haver uma fila de textos, mas eu vou tentar corrigir todos e dar para vocês esse suporte rumo ao 1000 na redação. Valeu, gente! Tamo junto, até a próxima, valeu, destravei!